Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos queridos, ontem nós comemoramos no Arraial Presbiteriano Independente o Dia Nacional de Missões. E por essa razão, no nosso boletim consta um texto que fala justamente a respeito do papel da igreja, do ser da igreja em relação àquilo que é a nossa vocação. E eu quero incentivar você que em algum momento, não agora, mas em algum momento você possa ler esse texto que está no nosso boletim de hoje. E em função dessa data importante, hoje eu quero interromper, mas continuar, porque eu quero interromper a nossa série de estudos em Atos, mas continuar, porque eu quero tratar do assunto de missões lendo o livro de Atos, e um texto que nós inclusive já estudamos, Atos capítulo 1, verso 8, e eu quero me valer desse texto como uma espécie de chave hermenêutica para a nossa doutrina sobre missões. Quero convidar você então que abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 8. Quando expusemos esse verso, ele estava inserido num contexto de muitas outras informações, e hoje, de maneira especial, eu quero tratar exclusivamente do verso 8, do significado dele, das implicações daquilo que Jesus profere no verso 8 para a igreja e, sobretudo, para a nossa identidade, para a nossa doutrina sobre missões. Atos capítulo 1, verso 8. E eu quero convidar os irmãos para que leiamos esse verso, que é tão conhecido, todos juntos. Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Querido Deus, com alegria no coração, nós lemos a sua palavra, desejosos de ouvir a sua voz. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, para que nesse momento, ó Deus, sejamos instruídos pelo Senhor na ação poderosa do Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, condições de não apenas ouvir e entender a sua palavra, mas também disposição do nosso coração para aplicar e viver, ó Deus, as verdades que emanam do texto sagrado. Que o Senhor, ó Deus, traga edificação para a sua igreja nessa manhã, e que toda honra e toda glória seja dada única e exclusivamente ao Senhor. Amém. Meus irmãos, eu queria tratar nesta manhã de domingo a respeito da importância da missão da igreja. Por que falar de missão? Por que voltar a esse assunto é tão importante para a igreja? E eu quero fazer isso à luz desse verso. Via de regra, quando queremos tratar desse assunto, nós comumente nos valemos de textos como o texto da grande comissão. Jesus está enviando os seus discípulos. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, batizem as pessoas, ensinem as pessoas a guardar todas estas coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês até o final. Veja que esse é de fato um texto belíssimo para tratarmos a respeito de missão. Ou nós podemos também nos valer de textos que apontam para as viagens missionárias dos apóstolos. Textos que retratam as experiências do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, em eventos quando a igreja, reunida em oração, orava pela palavra que seria pregada. Todos esses textos falam a respeito de missão, e eles são igualmente importantes para a nossa edificação. Mas eu penso que uma boa compreensão a respeito daquilo que Jesus está trazendo aqui em Atos capítulo 1, verso 8, nos dá condições de estabelecer alicerces fundamentais para a nossa doutrina de missões. Veja, quando nós falamos de missão,
nós não falamos de um adendo à nossa teologia. Quando nós falamos a respeito da necessidade de sermos missionários, e aqui eu quero me valer de um pensamento de Spurgeon, quando ele diz que todo cristão é um missionário ou é um impostor, porque não há como separar o cristão da missão. E eu penso que esse verso nos ajuda a entender um pouco disso. O texto de Atos, aqui, verso 8 do capítulo 1, nos ajuda a entender a missão como sendo aquilo que traz identidade à igreja. Meus irmãos, nós fomos chamados, reunidos, congregados, feitos povo de Deus. E nós sabemos muito bem disso. É uma bênção nos ver como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo. É uma bênção. Mas veja, nós precisamos pensar qual a razão de Cristo ter feito isso e ter nos mantido no mundo. Porque veja, Deus nos reuniu como seu povo, mas Ele não nos levou imediatamente para novos céus e nova terra. Ele nos manteve nesse mundo. E eu gosto de pensar que isso fica muito expresso na própria oração sacerdotal de Jesus, quando Ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, é desejo de Deus, é plano de Deus nos manter aqui por algum tempo. E eu penso que saber a razão ou as razões pelas quais Deus tensionou isso é fundamental para nós. Qual o propósito, irmãos, da igreja no mundo? Qual é o papel da igreja no avanço do reino de Deus no mundo? E a resposta é clara: fazer discípulos. Nós fomos reunidos num povo para a glória de Deus, e nós glorificamos a Deus quando cumprimos o papel para o qual Deus nos constituiu um povo, que é fazer discípulos. E aqui no verso 8, parece-me muito claro que Jesus está estabelecendo alguns pilares importantes a respeito da nossa missiologia. Quando ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Veja que tratar de missão é tratar do papel da igreja. Falar de evangelismo, falar daquilo que nós fazemos aqui, refletir sobre a nossa doutrina sobre missões, é falar, é refletir a respeito daquilo que nos faz distintos de todos os outros organismos, associações do mundo. Porque veja, irmãos, nós, no desempenho das nossas atribuições como igreja, nós temos vários papéis, não é verdade? Nós assistimos os necessitados, nós ajudamos as pessoas à nossa volta, nós ensinamos. Todas estas coisas são importantes, mas são consequências da nossa missão. Apenas a igreja, e somente a igreja, foi dada a autoridade e foi dado o papel de proclamar o reino de Deus. Obras sociais são importantes, mas são consequências da nossa missão. Aquilo que nós fazemos na nossa interação com a cultura são coisas importantes, mas são consequências do papel fundamental da igreja, que é fazer o nome de Deus conhecido. Então, a pergunta que nós queremos responder nessa manhã é: ok, então nós já sabemos que fazer missão não é opção. Ser uma igreja missional não é uma opção para nós que queremos ser uma igreja biblicamente orientada. Mas a questão é: como fazer missões? Qual a compreensão fundamental que nós precisamos ter para estabelecer os nossos programas missionais? Porque veja, fazer é muito importante, revela ação, mas antes de fazer é necessário entender
o ser, para que as nossas atitudes de fato cumpram o seu papel. Então, eu quero separar esse verso em 3 informações importantes. A primeira delas, de onde vem a autoridade e o poder para a igreja fazer missão. A segunda delas, aquilo que nos distingue do mundo, que é a formação da nossa identidade. E a terceira delas, o papel progressivo na obra missionária. Então vamos lá. Jesus começa o verso 8 dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É muito interessante que Jesus deixa muito claro que o poder para cumprir o papel, para desempenhar a missão da igreja, não vem da própria igreja. A capacitação para o desempenho, para a expressão do papel da igreja no mundo, não emana da própria igreja. Jesus não apenas dá ordem para os seus discípulos, mas Jesus deixa claro de onde vem a autoridade e o poder para que eles cumpram o seu papel. Irmãos, isso é importante para nós. Isso é revelador para nós. Porque se nós não compreendermos que a igreja cumpre o seu papel agindo no poder de Deus, nós passaremos a nossa vida, o Paulo essa semana usou uma expressão interessante comigo, dando murro em ponta de faca. Ele contou ele não está aqui, não vou falar dele. Ele contou uma experiência que ele acabou fazendo isso, né? Brincando lá, e ele acabou, dando um soquinho na ponta de uma faca. Não faz sentido, não faz sentido. E veja, que nós como igreja vivemos dando murro na ponta de faca quando nós tentamos fazer a obra de Deus sem usar os métodos de Deus, ou tentando fazer do nosso jeito. A obra missionária é algo que depende de Deus. A obra missionária acontece e ela obtém sucesso quando é feita no poder de Deus. E por que eu digo que isso é importante e revelador? Não são raras as vezes que nós conseguimos enxergar, tanto fora quanto dentro da nossa comunidade local, muitas tentativas de cumprir o nosso papel, ou seja, de fazer missão, de evangelizar, de cumprir o propósito para o qual nós fomos constituídos num povo. Mas, infelizmente, não são raras as vezes que nós tentamos fazer isso do nosso próprio jeito. E nós nos valemos de métodos, de estratégias. E eu não estou dizendo que métodos, planejamento e estratégias não são importantes. Eu estou dizendo que eles são os meios pelos quais nós agimos no poder de Deus. Nós precisamos entender a nossa forma de agir como tendo que ter como ação que precede a nossa ação. Ação que precede a ação é estranho, né? Tendo uma compreensão de que as nossas atitudes, os nossos programas precisam ter como base o poder de Deus, sob pena de nos tornarmos mais do mesmo. O que distingue o papel da igreja no mundo e a ação da igreja no mundo é o poder do Espírito Santo e não as nossas estratégias. Veja que curioso que Jesus dá uma missão que nós poderíamos dizer, do ponto de vista humano, uma missão impossível, que é evangelizar o mundo inteiro a partir de 12, e a partir desses 12 um grupo um pouco maior de discípulos, que não eram assim, do ponto de vista da oratória, da intelectualidade, tão preparados assim. Eu gosto de pensar que a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram muito pouco letrados. Mas o Evangelho obteve sucesso na pregação e no avanço do reino de Deus, porque a igreja avança não pelas suas próprias qualificações, mas pelo poder do Espírito Santo. E é interessante perceber que homens simples como Pedro, homens simples como os demais discípulos, foram instrumentos de Deus para a conversão de multidões.
Nós vimos recentemente como milhares de pessoas se converteram a Jesus por meio do sermão de Pedro, que foi um sermão simples. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Pedro aponta para Jesus como sendo o cumprimento da promessa redentora de Deus feita no Antigo Testamento. Milhares de pessoas se convertem a Jesus. Como isso é possível? Senão pela ação poderosa do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que antes de fazermos alguma coisa, de propormos os nossos projetos, nós precisamos entender para o que Jesus nos chamou de fato. E nós precisamos entender que aquilo que nós fizermos, nós teremos êxito se de fato dependermos única e exclusivamente do poder de Deus. Ação sem o Espírito é mero ativismo religioso. Veja, a igreja precisa estar em movimento. Tem um curso de revitalização e plantação de igreja. Inclusive, irmãos, eu quero fazer uma recomendação. A nossa Igreja Nacional dispõe de várias ferramentas importantes não apenas para as lideranças da igreja, mas para todos os irmãos. E um dos cursos que é disponibilizado gratuitamente pela nossa Igreja Nacional é um curso que fala a respeito de plantação e revitalização de igreja. E um dos tópicos que é abordado no curso é justamente a necessidade da igreja estar em movimento. É importante que a igreja esteja sempre em movimento, mas esse movimento precisa acontecer na dependência do Espírito Santo, sob pena de ser mero ativismo religioso. E eu sei, a linha que separa a igreja em movimento, como a gente vê no livro de Atos, a igreja sempre em movimento, eles estão andando, pregando, evangelizando, plantando igrejas, eles estão cuidando das pessoas, mas a linha que distingue a igreja em movimento para o ativismo religioso, ela é muito tênue. E às vezes nós temos dificuldade de entender se a maneira que nós estamos caminhando, ela aponta para uma igreja biblicamente orientada, por uma boa compreensão a respeito do nosso papel, ou se nós estamos apenas reproduzindo aquilo que nos foi passado. Ou seja, se nós estamos apenas nos reunindo e fazendo aquilo que nós sempre fizemos. Quantas vezes você já se questionou a respeito daquilo que nós fazemos? Quantas vezes você já parou para pensar, por que a gente faz isso? Por que a gente tem determinadas ações, atitudes como igreja? Por que nós temos determinados projetos? Quando nós não sabemos as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos, a chance de estarmos vivendo num contexto de mero ativismo religioso é extremamente grande. Não diga para mim, não precisa. Se você quiser, tudo bem, eu oro com você. Mas diga para você mesmo, o que de fato te motivou a sair da sua casa no domingo de manhã e estar aqui? O que de fato te faz sair domingo à noite da sua casa, com a sua família e se reunir na igreja? A motivação tem como base o culto a Deus, o desejo sincero de oferecer culto a Deus, ou nós apenas fazemos aquilo que estamos condicionados a fazer? Agora deixa eu confessar os meus pecados para os irmãos, né? Há alguns anos, veja como a linha é tênue, irmãos, é tênue. Há alguns anos, estávamos em viagem de férias no Nordeste, era Natal, acho que era Natal. Natal, Alagoas, enfim, uma das viagens que a gente fez, geralmente eu viajo meio de semana. Primeiro, porque é barato, final de semana é geralmente mais caro. Segundo, porque a chance de cancelar voos é menor. E terceiro, porque eu não perco o culto na minha igreja. Eu presto culto no final de semana e aí viajo durante a semana, é mais tranquilo. Mas nessa ocasião, por algum motivo que eu não me lembro o porquê, nós viajamos final de semana.
Chegamos na sexta-noite, passamos o sábado e chegou domingo. Irmãos, domingo para o crente é um domingo diferente. Eu estava no Nordeste, com tudo pago, né? A gente já tinha passado o ano inteiro pagando e tal, mas a gente acorda domingo com aquela coceira. Preciso ir para a igreja. É uma coceira, você está acostumado, você está condicionado. Domingo de manhã sem EBD é um domingo ruim, é um domingo que parece que está faltando alguma coisa. Mas aí, irmãos, eu falei, estou de férias, como se crente tirasse férias, né? Eu estou de férias, então a gente vai aproveitar. A gente desceu tomando café, eu estou olhando a hora, 9 horas. Eu venho de um lugar onde a escola dominical é às 9 horas. 9 horas, eu estou tomando café. E buffet de hotel, de resort, é aqueles negócios que tem coisa que você não sabe nem como é que come, não é? Assim, mas a gente come, né? Eu nem costumo comer de manhã. Mas nessas ocasiões, irmãos, eu me consagro. Eu como, até coisa que eu não sei o que é. Só que eu fiquei incomodado. Eu não estava bem ali. E aí eu ficava ali, puxa vida, 9 horas. A essa hora eu já tinha feito uma oração, já tinha cumprimentado os irmãos, já tinha até cantado. 9h30, 10 horas, do que será que está tratando a aula da escola dominical hoje? Mas aí eu venci, eu estou de férias, eu vou descansar, e aí o dia foi passando, e eu falei, não, domingo à noite eu preciso ir na igreja. Eu tenho que ir na igreja, não foi Natal não, foi Alagoas, porque eu só tinha o Mateus era pequeno. Eu preciso ir na igreja e tal, e aí beleza, fui me preparando de noite para meio que pagar, para bater o ponto. Eu tinha que ir na igreja, mas eu tinha que ir na igreja do meu jeito. Peguei o Google Maps, falei, onde tem uma igreja presbiteriana aqui? Porque eu quero ir na igreja, mas tem que ser na minha igreja, né? Numa igreja que eu me sinta bem ali. Irmãos, e aí é o seguinte, no lugar onde eu estava, não tinha igreja reformada nenhuma, nem batista reformada. Ou eram os nossos irmãos da Parede Preta, ou eram as igrejas pentecostais e neopentecostais. Aí, por uma opção pessoal, assim, neopentecostais, não, Aí eu falei assim, não, tem que ser o pentecostalismo clássico, vou achar aqui uma Assembleia de Deus raiz aqui, e aí eu vou nessa. E aí já estava decidido, eu ia. Mas aí foi passando, eu falei, vou nada, não vou não, porque é tudo muito diferente e tal, e eu não fui no culto, não fui. E fiquei dizendo para mim mesmo, não, eu não fui porque eu tenho um motivo para não ir, um bom motivo. Não era uma igreja do meu jeitão, logo eu estava desobrigado a ir. E aí, irmãos, eu não fiquei em paz com essa minha decisão. E aí depois, no coração, eu fiquei dando outras justificativas. Eu perguntei para o pessoal do hotel, esse lugar aí é perigoso. Aí eu já comecei, então eu não posso ir com uma criança num lugar perigoso. Irmãos, desculpas que eu dei para mim mesmo. Eu preciso confessar meu pecado público. Eu já confessei em outras vezes, em outras ocasiões, mas para os irmãos é a primeira vez. Eu comecei a me dar desculpas para me justificar para o fato de decidir não cultuar a Deus no domingo. E foi então que, para minha tristeza, eu percebi que a minha motivação era muito mais por uma tradição do que pelo desejo sincero de adoração. Irmãos, isso fez o meu coração sangrar. Isso me fez chorar como Pedro, amargamente, porque eu percebi que o ativismo havia dominado não apenas as minhas ações, mas as minhas motivações. E eu fico pensando como muitas vezes nós não percebemos que agimos por mero ativismo. Eu acordo de manhã e vou na reunião de oração das 7 horas da manhã, por quê? Porque eu estou acostumado, porque domingo de manhã é assim. Quando a motivação do nosso coração deveria ser buscar a Deus em oração, na comunhão com os irmãos. Mas às vezes a gente só vai, a gente só vem. A gente acorda de manhã e vai fazendo download do Espírito até chegar aqui na igreja. E a gente chega aqui e está meio atordoado, a gente não entende muito bem o que está acontecendo.
Porque a gente, de fato, não se preparou para isso. E a gente vai repetindo padrões que são, muitas vezes, não estou dizendo que é o caso dos irmãos, eu estou dizendo que foi o meu caso, e que muitas vezes nós podemos incorrer nesse erro, de agir por mero ativismo religioso. Por que eu estou falando de ativismo religioso? Porque nós temos, enquanto Igreja Nacional, nós temos enquanto presbitério, eu faço parte da Secretaria da Missão, acabou de ser criado no presbitério, e a gente está aqui pensando, orando, no que a gente vai fazer regionalmente, enquanto PLP, Presbitério do Litoral Paulista. E nós temos também várias iniciativas da igreja local, em relação à missão. E a palavra de Deus nos convida a refletirmos a respeito das motivações do nosso coração para fazermos o que fazemos, para não reduzirmos as nossas atitudes em mero ativismo religioso. Por que nós enviamos recursos para esse ou aquele projeto? Por que nós decidimos evangelizar com o panfleto? Eu falei com o Vodeli, nós estamos tramando um negócio aqui, nós dois, assim. Nós vamos imprimir uns panfletos, ele falou que vai patrocinar, eu falei, eu precisava de um patrocinador. Ele falou que vai patrocinar, e nós vamos começar a entregar panfleto da igreja aqui, porque o meu compromisso é evangelizar os testemunhos de Jeová, que estão me evangelizando todo dia quando eu estou caminhando, me entregando um livretinho. No começo eu comecei a recusar, agora a minha estratégia é pegar, porque é menos um que vai receber o material da torre de vigia. Pronto. E agora é o seguinte, eu pego se você pegar o meu. Irmãos, é uma semente que a gente vai plantando. Mas a questão é, por que nós vamos fazer isso? Por quê? A gente espera que o material que a gente vai usar, que a arte que a gente vai usar, e já deu para perceber que eu não sou tão criativo assim, que eu não sou bom com arte. Existem irmãos que são muito bons para isso. Essa semana eu fui profundamente envergonhado. Nós tínhamos decidido uma coisa no conselho, e aí eu passei para a Luana, né? A gente vai mandar uma mensagem para os irmãos. O Gerson está rindo que eu vou falar dele. A gente vai mandar uma mensagem para os irmãos, recebemos a sua contribuição, muito obrigado, Deus te abençoe, até para que os irmãos tenham um retorno, né? O dízimo caiu lá na conta da igreja mesmo e tal. E aí eu mandei uma frase para a Luana, Luana, você vai reportar semanalmente para os membros da igreja. Cumpri. Aí me veio o Jefferson, rapaz, fazendo igual a Noeli, né? Pegou a igreja, que tempo bonito que a gente tem, irmãos. Aí pegou, fez tipo um cartoon, transformou a silhueta da igreja, o templo nosso aqui, numa imagem tipo desenho, e uma frase toda bonita, com fundo. Eu falei, aí você me envergonhou. Eu tinha mandado um texto muito mequetrefe, e aí você me manda um negócio. Então assim, já deu para perceber que eu não sou lá assim tão criativo, eu não consigo desenvolver artes bonitas, o boletim é prova disso, né? Eu tenho aproveitado as críticas dos irmãos para ir tentando melhorando uma coisa aqui e outra ali, mas eu tenho as minhas limitações e eu as reconheço. Então veja, mas em que pese o bom trabalho seja algo requerido de um verdadeiro cristão, e os nossos irmãos puritanos nos ensinam muito isso, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, quer seja a preparação do sermão de domingo, quer seja um devocional do Café com Bíblia, quer seja um panfleto que a gente vai fazer, precisa orar, viu, Vodeli? Então, começa orando aí para o nosso panfleto. E não é só mãozinha, não, é oração mesmo. Nós precisamos orar, porque nós dependemos de Deus. Então, assim, nós não podemos confiar na beleza das nossas produções. Nós não podemos confiar como é que eu posso dizer? No fato da nossa liturgia ser respaldada na Bíblia, apenas, irmãos. Nós precisamos crer no poder do Espírito Santo, para que a gente não reproduza padrões de maneira mecânica. E Jesus está ensinando justamente isso. Olha, eu vou dar uma missão para vocês, ele já tinha dado, mas ele vai repetir isso aqui, falando de identidade. Mas vocês vão fazer isso sob a minha autoridade, com o meu poder, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquilo que nós fazemos enquanto igreja, e aí nós podemos ampliar isso para todas as áreas da igreja, mas hoje nós estamos trabalhando sobre missões. Nós precisamos fazer
no poder de Deus. É por isso, irmãos, que se nós não orarmos antes, se nós não quebrantarmos o nosso coração, se nós não nos dobrarmos diante do Senhor antes de qualquer atitude que nós fizermos, o que nós fizermos será mero ativismo religioso. Nós precisamos aprender a depender do Senhor para sermos usados por Deus. Vocês receberão o Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando nós estudamos esse texto, nós vimos que o Pentecostes já aconteceu, que a igreja recebeu o Espírito Santo. Então nós já temos essa ferramenta fundamental, que é o Espírito Santo. Mas veja, nós agimos no poder do Espírito Santo, já temos o Espírito Santo, agora nós precisamos agir em conformidade com o Espírito Santo. E isso nos leva à segunda lição, ao segundo passo. Paulo diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quando Jesus diz que a doação do Espírito Santo traz poder, Jesus está referindo-se à mudança de status. Até esse momento, Jesus tinha seguidores. Esses seguidores se tornaram discípulos. E esses discípulos agora serão enviados. Esse é a tradução, o significado do termo apóstolos, que é enviado. E estes enviados são, não é assim, dependendo, eles são testemunhas. Ser testemunha de Deus é aquilo que constitui a nossa identidade. Irmãos, não são as obras sociais que nós fazemos, todas essas coisas são importantes, mas o que define a identidade de uma igreja é testemunharmos a Jesus Cristo como sendo o poderoso Filho de Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou e reina soberanamente sobre todas as coisas. O texto não diz: vocês darão testemunho, porque veja, dar testemunho é algo ocasional, esporádico, tem a ver com sazonalidades. Eu posso dar testemunho a respeito de alguma coisa que eventualmente eu presenciei. Ser testemunha diz respeito a quem eu sou e não simplesmente aquilo que eventualmente eu faço. E nós precisamos entender que nós não apenas damos testemunho, nós somos testemunhas. Eu já contei esse caso, e eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Se eu já contei, eu conto de novo. Eu era muito novo e eu fui convidado por um amigo advogado a ser testemunha dele. Foi a primeira e a única vez que eu compareci ao juízo como testemunha. Das outras vezes eu era preposto do banco, né? Eu estava do outro lado, então eu não falava nada, era sempre o advogado que falava, mas dessa vez eu compareci ao juízo como testemunha. Foi traumático, irmãos, foi traumático. Não me incluam como testemunha em algum processo, eu já vi que eu tenho dificuldades. Mas veja, eu tinha 18 anos, eu era muito novo, e eu fui convidado por esse amigo que precisava que eu testemunhasse a respeito de alguma coisa da minha vivência profissional. Na época eu trabalhava num supermercado, num caixa de supermercado. E eu disse para ele: tudo bem, eu vou, mas o que eu tenho que dizer lá? Me diz aí, o que eu tenho que falar para o juiz? Ele falou: não, mas não é assim que funciona. Você vai responder aquilo que o juiz perguntar. Eu falei: eu sei, mas eu quero saber o que eu tenho que dizer para ele. Na minha cabeça, o advogado ia combinar comigo o que eu tinha que dizer para o juiz. Ele disse: não é assim que funciona. Eu quero que você responda aquilo que o juiz perguntar. Mas e se eu não souber? Você diz para ele que você não sabe. Ah, tá, então é isso? É. Ah, então tá bom, então tá tranquilo. E aí eu fui, irmãos. E antes de me perguntar, doutor Maurício, esse juiz, ele disse assim: você tem ciência da importância daquilo que você vai declarar aqui em juízo, e que se você, ele usou, acho que perjúrio, enfim, se você mentir aqui, você está cometendo crime. Irmãos, a minha perna tremeu, os meus poucos cabelos caíram, os olhos lacrimejaram,
porque no coração eu fiquei inseguro. Eu falei, não, eu posso sair daqui preso. Eu falei, meu Deus do céu, quem que vai me tirar da cadeia? E a cabeça começou a viajar longe. Mas aí eu me lembrei da conversa. Eu só preciso dizer acerca daquilo que eu tenho certeza. E aí ele começou a me fazer perguntas. Na sua vivência acontece assim? Aí eu fui tranquilizando. Ah, é assim. Não, é assim. E tal coisa? Não sei. Lá acontece assim. No supermercado que eu trabalho é desse jeito. Se está certo, se está errado, eu não sei. Eu estou dizendo o que eu sei. E aí passou aquele momento, irmãos. E eu naturalmente transpiro muito. Mas deve ter dado trabalho para higienizar a cadeira do fórum daquele dia lá. Porque ficou molhado, irmãos, assim, ó. De tanto que eu suei. Porque aquilo me trouxe, sabe, uma ansiedade muito grande. Isso me fez pensar, tempos depois, a respeito da responsabilidade que nós temos ao sermos testemunhas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o reto e justo juiz. Eu tremi diante de um juiz de uma comarca, de uma cidade de 13 mil habitantes. Mas muitas vezes eu me pego sendo insolente com o reto e justo juiz, governador de todas as coisas. E veja, irmãos, como isso é terrível. Nós não fomos chamados para dar testemunho. Veja, eu fui testemunha apenas naquela meia hora que eu passei ali. Depois daquilo ali, acabou. Eu fiquei desobrigado sequer de pensar naquilo. Bom, não saí preso, não contei mentira, estou livre. Mas veja, ao sermos testemunhas, foi-nos dado o privilégio de recebermos o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, mas junto com esse privilégio, nos foi dado a responsabilidade de sermos testemunhas. E veja, irmãos, aqui de tempo integral. Aqui não diz respeito apenas àquilo que nós fazemos eventualmente, mas a quem nós somos de tempo integral. E veja como isso traz consigo, ou pelo menos deveria trazer, um senso de responsabilidade muito grande. Pense você, no seu coração, eu não estou pedindo para que você confesse os seus pecados como eu tenho feito aqui publicamente, não, mas pense você, no seu coração, você sendo juiz de você mesmo, a respeito de quem você é, ou pelo menos deveria ser, testemunha de Deus. Como você avalia você mesmo como testemunha de Deus? Veja que isso parece trazer um senso de responsabilidade muito grande para nós. Porque, como eu disse, ser testemunha não diz respeito às nossas ações quando estamos aqui. Irmãos, porque aqui a gente se ama, a gente se abraça, pelo menos deveria ser assim, né? A gente se ama, a gente se abraça, a gente come junto, a gente conversa. Mas ser testemunha diz respeito a não apenas aquilo que nós fazemos aqui, mas a partir daqui. É como nós nos relacionamos no trabalho, na escola, com os nossos vizinhos. É como nós nos dirigimos às autoridades constituídas, quer civis, políticas, militares, eclesiásticas. Isso envolve não apenas o que nós fazemos eventualmente, mas quem nós somos. Que tipo de testemunhas de Deus nós temos sido na nossa cidade? Ao olhar para a nossa vida, e não apenas para o nosso discurso, porque nós temos um bom discurso, irmãos. Eu costumo dizer que de discurso a gente está muito bem servido, porque nós temos uma teologia muito robusta, nós temos argumentos teológicos muito bem estabelecidos biblicamente. Mas veja, ser testemunha é mais do que propagar um discurso, diz respeito a quem nós somos, a nossa identidade. Então, pense você, como as pessoas à sua volta avaliam o testemunho que você dá. Avaliam você como testemunha
de Jesus Cristo. Eu me lembro que há muitos anos, isso já faz um tempo, quando eu, na minha primeira graduação, eu fiz ciências contábeis, eu sou contador de formação. E eu me lembro que isso também foi muito novo. Eu tinha 18, 19 anos, e assim, né, jovem, recém-convertido, eu me converti, Deus me converteu aos 16 para 17 anos, e com 18 eu estava na faculdade. E assim, né, naquela época a gente tinha vergonha. E eu sempre lutei para ser crente verdadeiro, mas eu nunca fiz questão que as pessoas me vissem como crente. Nunca fiz questão, porque, né, para não ser taxado, né, e aí eu estava navegando num ambiente extremamente hostil, que era a universidade. Hoje nós temos vários movimentos que dão uma ajudada, né? Nós temos a Aliança Bíblica Universitária, nós temos vários movimentos que acontecem no contexto das universidades, da escola, igual Mateus fazia parte da Aliança Bíblica Secundarista, né? Eles tinham lá em Areado um movimento que acontecia na escola, onde eles tinham estudos bíblicos induzidos durante os intervalos. Então isso facilita você ser crente no meio de crente. Mas deixa eu contar os meus pecados. Eu tinha vergonha, irmãos, eu tinha receio de ser identificado como crente. Eu tinha escrúpulos quanto àquilo que as pessoas faziam, então eu não me misturava quando aquilo era uma ofensa a Deus. Mas eu não fazia questão de dizer por que eu não fazia aquilo que era feito pelas pessoas. Eu nunca colava, eu nunca matava a aula por motivos fúteis, às vezes só para assistir o jogo do São Paulo, mas normalmente não. Mas eu nunca fiz questão, até que um dia, numa aula de direito civil, nós precisamos, o nosso grupo precisou falar sobre direito religioso. Irmãos, e curiosamente, eu não quero falar que foi de maneira aleatória, porque eu sei que não foi. Dentro da divisão do trabalho, eu tive que falar a respeito da liberdade de profissão de fé. E ali eu tinha que falar sobre o protestantismo. Eu tinha que falar a respeito de quem eu era, mas não fazia questão de que as pessoas me reconhecessem. E aquilo foi um divisor de águas para mim. Porque aquilo trouxe sobre os meus ombros uma responsabilidade muito grande. Porque a partir de agora, era público que eu era uma testemunha de Jesus. Eu fui muito mais exposto a partir daquele momento. E eu percebi que até aquele momento, eu queria testemunhar de Jesus em momentos onde testemunhar me fosse favorável. Isso diz respeito ao testemunho esporádico. Eu testemunho de Jesus na IBD, no culto, na minha célula, no lugar onde eu estou junto com os meus irmãos. Mas ser testemunha de Jesus, ser e não dar testemunho, diz respeito a constantemente testemunhar a nossa fé. E isso foi um divisor de águas para mim. Me ajudou a entender que Jesus não nos chama para dar testemunho, Jesus nos chama para sermos testemunhas. E então, é nessa perspectiva que Jesus está tratando aqui. Mas testemunho do quê? Sobre o que exatamente recai a nossa responsabilidade de testemunhar? Nós testemunhamos aquilo que efetivamente nós conhecemos. Irmãos, o falso testemunho é condenado na Bíblia, o perjúrio, a mentira sob juramento é crime. É crime ou contravenção? É crime mesmo? Eu perguntei para os advogados, eles olharam para baixo, então também não sei. É crime, né? É crime. Ou seja, isso é altamente condenável. Mas veja, nós não fomos chamados simplesmente para dar testemunho, mas sermos testemunhas do quê? Do que nós testemunhamos? E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é Jesus quem está falando. Nós testemunhamos acerca de uma experiência real com Cristo ressurreto. Nós vivemos num mundo muito materialista, irmãos, onde se pega, existe, se não pega, se não vê, se não experimenta de maneira material, não existe. Mas nós somos chamados a sermos testemunhas de algo que é transcendente,
que vai além daquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos ou tocar. Nós somos testemunhas de que Cristo, ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E veja que isso traz implicações muito grandes, não apenas para o nosso discurso, mas para a forma que nós vivemos. Por exemplo, ser testemunha da morte e ressurreição de Cristo diz muito a respeito da nossa expectativa de vida no mundo. Porque veja, se eu de fato sou testemunha de que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, a minha esperança, por exemplo, não se resume aos nossos dias aqui. Portanto, a nossa relação com a morte deve ser diferente da relação que o mundo tem da morte. Eu já contei esse caso também, mas eu vou contar de novo. Esses dias eu estava fazendo vistoria no carro, e aí eu estava aguardando na sala de espera até que o trabalho fosse concluído, e aí um tiozinho apareceu lá e a gente começou a conversar, e num dado momento da história, eu já nem me lembro mais porque o assunto foi para a morte. E ele falou: rapaz, mas eu tenho medo de morrer. E ele apresentou ali as razões pelas quais ele dizia ter medo de morrer. Eu disse para ele o seguinte: rapaz, eu quero muito viver, mas eu não tenho um pingo de medo de morrer. Eu falei: mas como não? Como não ter medo de morrer? Como não ter medo daquilo que a gente não sabe como é que é? Eu disse: é esse o detalhe. Eu sei como é. E eu procuro viver como alguém que acredita naquilo que diz. E aí eu pude falar para ele, né, da minha esperança e da minha expectativa de vida eterna em Cristo Jesus. Ele não comprou a minha ideia, mas eu apresentei a razão da minha esperança. E eu digo: por causa disso, por causa desta fé, a morte para mim continua sendo algo doloroso, continua sendo algo difícil de lidar, mas ela não é a última palavra a respeito da minha esperança. Então veja, testemunhar de Cristo morto e ressurreto aponta para implicações na vida prática. Ser testemunha de Jesus também nos faz pensar a respeito de como nós defendemos a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde o relativismo não apenas cresce, mas ele cresce de maneira vertiginosa. A palavra de Deus tem sido, ao longo das eras, né, dos tempos, atacada constantemente. Mas eu penso que nos nossos dias, isso tem ganhado cada vez mais força, por causa da velocidade e da facilidade que nós temos de nos comunicar. De maneira que, em muitos lugares que se dizem cristãos, a palavra de Deus tem sido desconsiderada em vários dos seus aspectos. E quando nós somos ou fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus, nós fomos também chamados para defender, entre outras coisas, a suficiência das Escrituras. Irmãos, o que a Bíblia é para nós? Nós costumamos dizer, respondendo com os nossos documentos confessionais, às vezes de maneira legalista, com a nossa Constituição, enquanto IPI do Brasil, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O discurso é bonito, mas a gente vive assim? É de fato a Bíblia quem determina as nossas atitudes? Porque se é, nós precisamos revisitar vários aspectos da nossa vida. Então veja, irmãos, que ser testemunha de Jesus traz implicações muito grandes para a nossa vida prática. Em terceiro lugar, ser testemunha de Jesus implica necessariamente na disposição de sofrermos por causa de Jesus. Nós vivemos uma cultura que valoriza o bem-estar. E veja, eu não tenho problema nenhum com o bem-estar. Eu tenho dito que eu sou todos os dias exposto à vergonha pública. Porque como os irmãos sabem, né, eu estou tentando vencer o meu desafio particular com a balança. Eu tenho conseguido algumas vitórias em algumas batalhas. Mas, irmãos, Santos envergonha os gordinhos sedentários. Envergonha. Não, eu não tenho outra palavra.
eu me propus a me valer daquilo que a gente tem de belo, que é a orla da praia. Irmãos, que espetáculo que é aquilo. O jardim, essa semana eu corri na parte do calçadão ali, nem foi na praia. E foi uma outra visão bela, mas eu sou todos os dias exposto. Porque é o seguinte, existe uma cultura de bem-estar que é assim, algo muito bonito da cidade. Tem senhorzinho de 80 e muitos que está me envergonhando, irmãos. Está me envergonhando. 60 a mais, assim, ó, eu já desconsidero. Porque não, 60 a mais é meu alvo para quando eu me envergonham. Porque assim, eles produzem mais, eles correm mais, têm mais vitalidade. Eu fico, meu Deus do céu, a cultura do bem-estar é algo que assim transpira na nossa cidade. E tudo isso é muito bom. Eu estou buscando isso. Mas veja, ser testemunha de Jesus implica em necessariamente disposição, predisposição em sofrer, se necessário for, por causa do Evangelho. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem. Veja, não é qualquer sofrimento. Vocês serão felizes quando sofrerem por causa daquilo que defendem. Quando nós sofremos por causa do Evangelho que nós defendemos, de maneira paradoxal, a Bíblia diz que nós encontramos a verdadeira felicidade. Nós vivemos na cultura do bem-estar, onde eu faço apenas aquilo que me deixa na zona de conforto, onde eu busco única e exclusivamente aquilo que me traz alegria e bem-estar. Mas de maneira paradoxal, nós somos chamados a sermos testemunhas, mesmo quando ser testemunha ou testemunhar de Jesus implica em sofrimento. Eu conheço um missionário, João, inclusive ele acabou de perder o pai, agora o João pai, acabou de falecer, está com o nosso Senhor Jesus, crente que era. Mas o João filho cresceu conosco, eles são naturais de Guaxupé, na nossa região ali, e o Joãozinho, ele casou, e ele tem a esposa e os filhos, e hoje ele é missionário no Iraque. Ele é missionário no Iraque. Irmãos, várias vezes, nós tivemos contato com relato de pessoas desencorajando o João de ser missionário no Iraque. Rapaz, você está expondo a sua família a algo extremamente perigoso. E convenhamos, irmãos, alguém assistiu o noticiário dessa semana? As coisas simplesmente explodem ali, explodem. Você que fica aí reclamando do motoqueiro que faz barulho, lá os prédios pegam fogo. Você que fica reclamando que a igreja é longe de você, lá você não pode ir na igreja. E o Joãozinho tem crianças, além da esposa. E várias vezes, e a família no Brasil, uma irmã dele é missionária no Egito, a outra no Rio de Janeiro, e os pais moram em Guaxupé. Agora eles estão no Brasil para cuidar do pai, o pai acabou falecendo. E ele teve que se deslocar muito rapidamente do Iraque para vir, estar com o pai nesse momento agora, e daqui a pouco ele está voltando. Mas o que eu quero dizer do João é que muitas vezes, irmãos, o João, ele deu testemunho de desencorajamento, porque ele estava expondo a sua família a um risco desnecessário. João, não, mas tem muitas outras pessoas que podem fazer esse trabalho. Assim, e é confrontadora a mensagem que eu ouvi. Muitas pessoas podem, mas nem tantas estão dispostas. No dia, e o João ele foi bem bagunceiro quando era criança, sabe? Assim, cresceu numa família de crente, mas assim, foi um menino levado. E ele disse, no dia que eu disse que a minha vida era de Jesus, eu não estava falando de boca para fora. E ele já está há alguns anos no Oriente Médio, já trabalhou em alguns outros países dominados pelo Islã, e nós sabemos o que acontece com cristãos que se envolvem no evangelizar
países islâmicos. O Joãozinho está lá. Porque, segundo ele, quando ele disse que a vida dele era de Jesus, ele estava sendo verdadeiro. Ser testemunha de Jesus é estar disposto a sofrer por causa de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá para o Iraque, e eu espero que nem vá, né? Que senão eu vou perder um membro aqui. Evangeliza santos mesmo. Eu não estou dizendo que você precisa ir para lugares afastados. Eu estou dizendo que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser testemunhas de tempo integral. E em terceiro e último lugar, o texto avança para a dinâmica da vida missional. E o dia que eu aprendi isso também foi especial na minha vida. O texto diz assim, ó: primeiro, vocês receberão poder, ou seja, a missão acontece no poder de Deus e não no poder da igreja. Vocês receberão poder ao receber o Espírito Santo para serem, e não dar, para serem minhas testemunhas. Onde? Na minha igreja local. É a partir dela. O texto diz: tanto em Jerusalém, onde os crentes estavam a essa altura, irmãos? Em Jerusalém, lembra? No dia de Pentecostes, para a celebração do Pentecostes, em Jerusalém, tanto na Judéia, quanto Samaria e até os confins da terra. Irmãos, perceba como existe aqui uma dimensão progressiva da missão. E até aqui, eu nunca tive dificuldade de entender, porque a missão ela acontece a partir de algum lugar para chegar em outro lugar. Graças a Deus, que porque Deus é fiel, Ele cumpriu essa palavra. Começou em Jerusalém e ainda está se expandindo a ponto de ter chegado em Santos. E nós fomos evangelizados por essa mesma palavra que foi pregada. Então veja, o Evangelho, o cavalo branco do Apocalipse, está desenvolvendo, está acontecendo. Mas o que não era claro para mim durante muitos anos, é que essa dinâmica de progressividade não era excludente. Porque veja, na maioria das vezes nós entendemos o fazer missão como sendo aquilo que Deus nos chamou para fazer onde nós estamos, certo? Então, quando nós pensamos na nossa igreja, Deus nos chamou para sermos missionários em Santos, testemunhas de tempo integral, agindo no poder do Espírito Santo em Santos. Ou na região, no litoral paulista, ou no Brasil, ou quem sabe, talvez, no mundo. O problema é que nós não entendemos que essas coisas não são excludentes, elas são progressivas, elas partem de Santos e elas não se resumem a Santos. Veja, irmãos, que nesse verso nós encontramos essa dimensão progressiva, cumulativa e expansiva do reino de Deus, a ponto de sermos chamados para sermos testemunhas, ao mesmo tempo em Santos, no litoral paulista, no Brasil e no mundo, ao mesmo tempo. E se nós não entendemos isso, nós nos deixamos, ou nós ficamos resumidos ao trabalho na nossa comunidade local, que é importante, mas não resume todo o chamado para o qual Deus nos constituiu. Veja que o texto começa: e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Fazendo um paralelo, Santos é a nossa Jerusalém. Deus nos chama, a partir de termos recebido o Espírito Santo, para sermos testemunhas de tempo integral em Santos, que é a nossa Jerusalém. Mas ao mesmo tempo que Deus diz que nós precisamos ser testemunhas verdadeiras, agindo pelo poder do Espírito, onde nós estamos, nós somos levados a expandir essa influência. E é aí que o texto nos traz essa dimensão. Como em toda a Judéia. A Judéia diz respeito à região que eles estavam ali inseridos.
Então veja, a nossa igreja, ela é chamada para ser uma testemunha de Jesus em Santos, mas não apenas aqui, é a partir de Santos. E aí vem o desafio. De que maneira, como primeira IPI de Santos, nós podemos ser fiéis ao chamado de testemunharmos o Evangelho, sendo, ao mesmo tempo, de maneira cumulativa, uma influência que testemunha o amor de Deus em Santos, mas também na nossa Judéia, na nossa região. De que maneira nós temos contribuído para o avanço do Evangelho na nossa região? Há algo que depõe a nosso favor. Primeiro, a nossa essência presbiterial, né? Nós podemos dizer, opa, o nosso presbitério desenvolve várias ações, as nossas congregações presbiteriais, treinamentos. É verdade. Então isso depõe a nosso favor. Uma outra coisa, um outro aspecto que depõe a nosso favor é a nossa congregação de Mongaguá. Opa, nós não nos resumimos a santos. Nós também, ao mesmo tempo, estamos presentes em Mongaguá. Nós estamos ali. Veja, a dimensão da Judéia parece ser uma realidade na nossa igreja. Mas isso é de fato intencional? Nós precisamos pensar. Porque não é simplesmente apenas fazer um trabalho por fazer. Existe na nossa mente um pensamento de progressividade. Por que eu penso isso, irmãos? Porque eu também venho de um contexto, de uma congregação que tem 20 anos. A igreja de onde eu vim tem num bairro, vou dali conhecer lá a congregação, que tem uma super estrutura, tem templo próprio, tem salas de escola dominical, de educação cristã, tem salão social, enfim, tem 20 e poucos anos a nossa congregação ali. E graças a Deus por isso, eu sempre dizia isso lá. A dimensão da Judéia para a gente parece factível ali. Mas veja, nós temos pensado em fazer com que a nossa Judéia se expanda para Samaria, ou nós apenas nos conformamos em pôr um trabalho para funcionar e a gente vai simplesmente mantendo sempre do jeito que está e nunca paramos para pensar de que maneira nós podemos efetivamente, de maneira intencional, irmãos, fazer esse trabalho caminhar pelas próprias pernas. Estou dizendo que é fácil? Não é. Estou dizendo que é simples? Não é. Estou dizendo que é barato? Não é. Eu estou dizendo que é bíblico. É bíblico. Então veja, o aspecto de Samaria não diz respeito a apenas sermos reconhecidos como influências aqui e ali. Porque veja, quando o presbitério se move, nós somos representados pelo presbitério. O que eu quero conscientizar os irmãos nessa manhã é que, além disso, precisa haver em cada coração, irmãos, uma motivação genuína, intencional, de ver as coisas acontecendo. E a partir dessa compreensão, revisitarmos o nosso coração. Agora, depois de todas essas coisas ditas, nós efetivamente, intencionalmente, temos sido testemunhas na nossa Samaria? São reflexões que nós precisamos fazer. E veja, é interessante que, Samaria não, Judéia. É interessante que Jesus começa em Jerusalém, vai para a Judéia e aí ele fala de Samaria. Irmãos, aqui Jesus está tocando num vespeiro cultural gigantesco, porque Jerusalém foi historicamente a capital do Reino do Sul, Samaria a capital do Reino do Norte. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e houve a partir de então uma celeuma, uma briga, uma intriga muito grande entre judeus, Reino do Sul, e samaritanos. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o Evangelho precisa alcançar a Judéia, ou seja, pessoas como a gente, quem a gente gosta. Às vezes a nossa Judéia ali são os nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa circunvizinhança, o nosso bairro. Mas o Evangelho precisa alcançar aqueles que nós não simpatizamos tanto assim.
E Jesus está dizendo para judeus evangelizarem inimigos históricos, que são os samaritanos. Isso envolve o comprometimento da igreja em evangelizar pessoas que não queremos que sejam evangelizadas. Pastor, isso não existe. Diga isso para Jonas. Diga para Jonas, não existe não. Servo de Deus, profeta, poderoso. Deus vai lá e diz, Jonas, evangeliza Nínive. O que Jonas disse? Um meme, vou nada. Jonas não queria. Jonas não queria que Nínive... Por que ele pensou? Deus é misericordioso, vai perdoar esse povo. Não, Nínive é um povo pagão, inimigo do povo de Deus. Mas veja, irmãos, tanto quanto aconteceu com a salvação da grande cidade de Nínive, porque eles se arrependeram, tanto como aconteceu com os samaritanos, nós somos convocados, isso não é um convite, não é opcional, para evangelizarmos, por exemplo, países islâmicos, para evangelizarmos aqueles que nos perseguem. Irmãos, quer um exemplo prático disso, sem tocar no islamismo? Não é que a gente explode aqui também, né? Quer um exemplo? Quantas vezes, intencionalmente, você orou pelo político que você detesta? Não precisa dizer não, só pensa no coração. Sabe, pensa naquele político que você não gosta. Porque, não adianta dizer que não tem. Tem uns que são desaforados contra aquilo que a gente acredita. Quem quer que seja ele. Quantas vezes você se pegou dizendo, Senhor, abençoa aquele que eu detesto. Senhor, tem misericórdia, muda o coração desse vereador aqui, muda o coração desse prefeito, enfim, aí o adjetivo fica por tua conta, desse deputado federal, desse governador. Quantas vezes você se pegou orando? Quantas vezes você pensou em alguma ação efetiva, consciente, para fazer o reino de Deus conhecido no meio de pessoas que nós não simpatizamos tanto? É sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Então veja, irmãos, que tratar de missão é muito mais do que mandar dinheiro para o missionário lá no Iraque. Falar de missão é muito mais do que abrir uma congregação. Falar de missão é abrir a congregação, estar junto com eles, dar todo o apoio, cobrar, andar, caminhar junto. Falar de missão é não apenas contribuir com um percentual da nossa arrecadação para o nosso presbitério, mas é estar, por exemplo, com o presbitério nas ações movidas pelo presbitério com vistas a fazer o reino de Deus conhecido na nossa região. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Mas o texto não termina com Samaria, com a evangelização daqueles que a gente não gostaria que fossem evangelizados. O texto diz que começa em Jerusalém, começa em Santos, vai para a Judéia, alcança o litoral, vai para Samaria. No nosso caso aqui foi o exemplo dos políticos, mas pense você, regiões que você diga, não tem jeito. Não tem jeito. Nós já pensamos em desenvolver algum tipo de trabalho evangelístico, por exemplo, em lugares como morros, em comunidades? O evangelho não se resume a esses aspectos. O texto continua dizendo, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Até onde deve ir a influência da primeira IPI de Santos? Até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente vai agora começar a exportar missionário para todos os países perseguidos do mundo. Eu não estou dizendo, isso pode acontecer, mas eu não estou dizendo. Mas de que maneira a nossa comunidade local pode se tornar uma influência bíblica como testemunho de Jesus no mundo? Eu não sei se você parou para pensar
como as nossas mídias sociais são uma importante ferramenta de fazermos o reino de Deus conhecido, não apenas na nossa Jerusalém, não apenas na Judéia, não apenas em Samaria, mas até os confins do mundo. Eu vou citar o exemplo do Café com Bíblia. O canal Café com Bíblia ele se tornou relevante durante algum tempo, e é muito interessante que nós conseguimos ali no YouTube, na produção de conteúdo, monitorar algumas informações importantes. E sabe o que é interessante? Nós conseguimos saber quais são as preferências do nosso público, nós conseguimos saber a região, nós conseguimos saber quantos são homens, mulheres, qual que é a faixa etária, todas essas informações estão lá, e eu consigo avaliar o público. E uma outra informação importante, de onde nós somos assistidos. E para minha surpresa, durante muito tempo, essas informações foram um dia projetadas lá na igreja, lá em Eriado. Durante muito tempo, no tempo de maior ênfase, assim, de maior crescimento do canal, o Café com Bíblia começou a me chamar a atenção porque tinha um grande número de vídeos que eram assistidos com legenda. Eu falei, mas não faz sentido. Não é possível que a gente tenha um percentual tão grande assim de pessoas surdas. Porque aí pode ser. Aí eu comecei a investigar e aí começaram a aparecer pessoas que estão assistindo de fala portuguesa na África, só que aí começaram a aparecer países como Rússia, países como China, começaram a aparecer países do Oriente Médio que estavam assistindo o canal de um pastorzinho mequetrefe do sul de Minas. Como isso é possível, irmão? Como é que isso chegou lá? Como explicar um negócio desse? É o fenômeno da glossolalia. Irmão, a legenda é o fenômeno do dom de línguas acontecendo. Eu estou falando em mineirês. Os irmãos que não estão em Minas conseguem me entender. Aqueles que falam outros dialetos do nosso Brasil também me entendem. E aqueles que sequer falam português vão também compreender por meio das legendas. E aí eu me lembro de ter me referido às legendas como o fenômeno da glossolalia. Eu falei em mineirês e foi entendido em mandarim. Os irmãos percebem que às vezes nós não percebemos como esses movimentos missionais, eles não apenas podem, mas eles devem acontecer ao mesmo tempo. Então veja, quando eu digo para o Paulo, que é o nosso líder do Ministério de Missões, Paulo, eu quero me dispor aí, de que maneira nós podemos promover alguma coisa de missões aqui na igreja. Isso não anula o fato de que nós podemos também nos predispor nas ações do presbitério, nos envolver com ações da nossa igreja nacional. E quem sabe, irmãos, nos engajarmos com missões transculturais. Irmãos, eu fui profundamente impactado, mais uma recomendação de livro. E eu tenho aqui, por um livro do reverendo Ronaldo Lidório, na minha humilde opinião, ele é pastor da IPB, a maior referência em missões transculturais que nós temos no Brasil. Reverendo Ronaldo Lidório. Ele escreveu um livro que chama Concombas, e ele ali vai contar como ele evangelizou a tribo dos Concombas. Eu tenho, inclusive, 2 exemplares, porque esse livro foi tão importante para mim que eu comprei mais de um para poder emprestar para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Se você gosta de ler, faça um bem para você mesmo e leia Concombas, eu posso te emprestar. E é muito interessante, irmãos, como quando nós entendemos que não apenas é possível sermos engajados com esses vários aspectos da nossa missão, como nós somos biblicamente chamados para fazê-lo. Então, como eu disse ontem, dia 28, foi o Dia Nacional de Missões na IPI do Brasil. E como eu disse hoje, eu quero refletir com os irmãos, à luz disso que nós ouvimos aqui, de que maneira, irmãos, nós podemos, como Primeira de Santos, entendendo o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa identidade, estarmos engajados com os movimentos missionais propostos na nossa comunidade e na nossa igreja. Veja, no capítulo 1, nós somos chamados. A partir do capítulo 2, nós percebemos a soberania de Deus
agindo por meio do chamado. Jesus está dizendo, vocês receberão, eles receberam. Vocês irão, e eles começaram indo. E o final do capítulo 2 nos dá conta de que Deus estava acrescentando à igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso aponta para a soberania de Deus na eleição e na salvação. Isso aponta para o fato de que é Deus quem vai convencer o pecador. É Deus quem vai salvar as pessoas. Nós precisamos nos comprometer com aquilo para o qual nós fomos chamados, que é fazer o nome de Deus conhecido. Então, eu quero encerrar com algumas aplicações rápidas aqui para nós. A primeira delas é que a igreja que não evangeliza, ela contradiz a sua natureza. Uma igreja que não evangeliza, ela contradiz a sua natureza. Sim, de uma maneira muito simples, o chassi não bate com o carro. Algo de errado não está certo com uma igreja que não evangeliza. Em segundo lugar, nós aprendemos que nós somos dependentes do Espírito Santo. Logo, nós dependemos mais do Espírito Santo do que das nossas estratégias. Estratégias são boas e elas são válidas, mas elas cumprem o seu papel quando a nossa dependência reside na ação do Espírito Santo. Terceiro lugar, a missão da igreja começa onde a igreja está, mas ela não se limita aonde a igreja foi plantada. A missão da primeira, e veja, irmãos, a nossa igreja, ela tem um legado muito bonito na nossa região. As igrejas do nosso presbitério são filhas dessa igreja, quer por motivos nobres ou menos nobres, quer por plantação ou por divisão, elas saíram daqui. Então, existe um legado que essa igreja nos traz. Agora, ao mesmo tempo que a nossa história aponta para questões bonitas, como o legado de plantação da nossa igreja, estava conversando com o reverendo Davi, semana que vem eu vou estar pregando o aniversário lá, e ele disse, nós temos uma tradição de convidar o pastor da primeira, porque Guarujá é filho da primeira, e a gente mantém essa relação de gratidão com quem investiu aqui em Guarujá. E eu falei assim, que legal, que coisa boa, que legado bonito. Pensa, eu estou sendo beneficiado por algo que eu não contribuí diretamente. Eu fui convidado para pregar lá por algo que fizeram no passado. Que legado bonito. Ao mesmo tempo, irmãos, que isso nos traz um desafio. Considerando como nós temos vivido e testemunhado, qual legado deixaremos para a próxima geração? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que hoje nós desfrutamos de um legado de plantação de igreja que foi feito por aqueles que nos antecederam? Mas qual legado nós deixaremos por aqueles que vão nos suceder? Porque veja, hoje Deus está se valendo da nossa geração. Nós somos os instrumentos pelos quais Deus está evangelizando a cidade de Santos. Então, nós precisamos entender que a nossa missão começa aqui, mas ela não se resume aqui. E em último lugar, a proclamação do Evangelho é algo central na nossa missão e não opcional. E os irmãos sabem, né? Amanhã eu vou receber a minha colação de grau, né? Mais um grau acadêmico. E eu estava escrevendo um texto de gratidão por isso. Mas isso é coisa para outro momento. O que eu quero dizer é que a minha dissertação de mestrado, todo o meu trabalho nos últimos 2 anos, ele se voltou justamente para combater a ideia de que a justiça social não é uma justiça bíblica. Isso movido pela má compreensão que nós temos hoje daquilo que de bom nós fazemos. Nós vimos crescer, se desenvolver num contexto católico, a teologia da libertação,
que assim, no seu escopo, traz uma ideia muito interessante, que é libertar o homem daquilo que o prejudica, da miséria. Então veja, nós somos chamados biblicamente para suprir as necessidades dos necessitados, não é verdade? É verdade. O problema é quando nós fazemos disso o Evangelho. O Evangelho não é ação social. O Evangelho é consequência, a ação social é consequência do Evangelho. Mas não satisfeitos com a heresia que nasce no catolicismo, os protestantes criaram a sua própria teologia da libertação. É aí, nesse contexto, que nasce a teologia da missão integral, que, veja, no seu escopo, no discurso, é muito bonita. É pregar o evangelho completo para todas as pessoas de maneira integral. Eu concordo com isso. O problema é quando a teologia da missão integral vê nas ações de assistência social a expressão do evangelho. Então veja, em que pese sermos chamados para suprir as necessidades dos necessitados, Jesus veio para salvar pecadores e não para transformar pobres em ricos. Então veja, irmãos, que a nossa compreensão a respeito do nosso papel, ela é fundamental aqui, é fundamental. A proclamação do evangelho é central. É óbvio que a proclamação do evangelho trará como consequência ações diaconais da igreja, mas são expressões que são consequências do evangelho. Nós agimos assim não porque somos bons, não porque somos uma ONG, é porque somos crentes. E nós não podemos inverter a ordem disso, de maneira que os nossos trabalhos sociais são importantes, precisam ser ampliados. Mas veja, nós precisamos nunca perder de vista que o evangelho é central nas nossas ações. Então, esse texto nos convida a essa reflexão a respeito de missões. E o assunto, irmãos, ele é muito mais profundo, ele requer muitas outras reflexões a respeito de como nós podemos agir de maneira missional. Mas eu quero, em menção ao Dia Nacional de Missões da nossa igreja, convidar a todos da nossa igreja, porque é aqui que a gente consegue exercer alguma influência. Eu quero convidar você, da Primeira de Santos, a pensar a respeito daquilo que nós fazemos e daquilo que nós podemos fazer. E eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus como alguém que deseja não apenas contribuir para a missão, porque veja, isso é importante, irmãos, mas a minha contribuição não exclui a minha participação em outros aspectos da missão. Não exclui, contribuir é importante, é claro que é importante, mas participar também é importante. É importante. De que maneira cada um de nós pode ser despertado por Deus, e eu quero crer na ação do Espírito Santo, para sermos cada vez mais uma igreja missionária. Eu quero encerrar, irmãos, dando testemunho da igreja de onde eu vim. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja é perfeita, não. Muito pelo contrário, não é, porque eu estava lá, então isso já fazia dela uma igreja imperfeita. Mas eu experimentei, durante os 26 anos que eu estive nessa igreja, e aí, sendo alcançado pelo evangelho ali, líder de departamento ali, todos os departamentos, irmão, todos, menos na diaconia, todos, eu participei, todas as lideranças, louvor, criança, jovem, adolescente, no presbiterato, e depois como missionário da igreja, trabalhando na congregação, num ponto de pregação, e depois como pastor da igreja. E eu vi, ao longo dos anos, essa mudança de comportamento. É muito interessante que, como eu disse, a igreja de Areado sempre foi muito parecida, e isso me trouxe uma tranquilidade muito grande de vir para cá. Nós temos um jeitão muito parecido, a igreja de Areado com a Primeira de Santos, assim. Uma igreja histórica, antiga, conservadora, que valoriza a Bíblia, e essas são condições para mim. E é muito interessante que, assim como nós temos Mongaguá, a igreja lá também tem uma congregação, assim como nós temos um departamento de missão que auxilia projetos, lá também tinha, mas houve um divisor de águas em algum momento,
que nos fez pensar a respeito da necessidade de sermos mais intencionais na obra missionária. E esse foi o start do desenvolvimento da igreja. Uma igreja que passa de 100 e poucos membros para 250 e poucos, e a congregação mais de 300 membros, juntando 300 membros. Isso em 4 anos. Por quê que isso acontece? E é interessante, irmãos, que nós começamos a pensar a respeito de como nós poderíamos ser mais influentes onde nós estávamos e a partir de onde nós estávamos. E aí, alguns movimentos começaram a acontecer. Aquilo que era antes um grupo de recepção na igreja, que fazia contato com as pessoas que nos visitavam, foi institucionalizado como uma junta de missões, que recebia uma dotação mensal do conselho, igual a mesa diaconal recebe. X reais por mês para administrar o seu ministério. Lá, a junta de missões começou ganhando 500 reais por mês. É muito dinheiro, irmãos, para o caixa da igreja é muito dinheiro. Mas é pouco dinheiro, ao mesmo tempo, é pouco dinheiro. Fazia-se pouco, mas fazia-se tudo o que podia com aquele pouco. E as ações começaram a acontecer, projetos serem apoiados e tal, até chegar ao ponto onde o conselho percebeu que nós deveríamos investir, e aqui não apenas investir financeiramente, mas também, pode vir, já estou terminando, financeiramente no trabalho de missões. E foi então que desafiei o conselho a darmos um passo de fé. Eu não estou desafiando o conselho aqui a isso não, tá? É outra realidade, mas foi o ponto que nós chegamos ali. Do nosso orçamento, veja, irmãos, a responsabilidade de uma igreja que tem uma congregação. Isso eu vou tratar com os irmãos em algum momento este ano. O orçamento da igreja de Areado, 30% dele é destinado à manutenção da congregação. 30%. Então, digamos que a cada 10 mil que se arrecada na igreja, 3 mil é para manter a congregação. Então, 30%. E eu disse para os irmãos que se nós pudéssemos fazer com que tivéssemos ainda menos orçamento, ao invés de 500 reais por mês, a junta tivesse 10% da arrecadação. Irmãos, teve presbítero que se coçou por dentro. Agora é que nós vamos quebrar. Agora o pastor pirou de vez. Pirou. Agora, se trabalhando com 30% a menos, que a gente desloca 30% do orçamento para a congregação, já está difícil, imagina com 40% a menos. Mas aí, irmãos, a gente orou. E essa decisão foi sancionada pelo conselho. A partir de então foi institucionalizada a junta de missões, enfim, com prestação de contas, enfim, tudo. E a junta de missões se tornou, na igreja, o ministério mais rico. Mais rico. Porque o conselho tem 60%. Mas desses 60%, está tudo destinado. Isso aqui paga o pastor, isso aqui paga a conta de ar. Você não tinha muito o que fazer com o que sobrava. Mas é aí que Deus tem os seus meios de agir. A arrecadação da igreja foi transformada, irmãos. E foi então que começou a ter dinheiro para fazer reforma. Foi então que começou a ter dinheiro para trocar os equipamentos de som. Foi então que começou a ter dinheiro para melhorar a estrutura da congregação que já existia. Foi então que a igreja começou a não apenas a ajudar esporadicamente determinados projetos, mas a manter missionários transculturais. Foi então que a gente viu uma revolução acontecendo na igreja, porque várias pessoas começaram a se dispor. Então a junta de missões, que começou com 3 pessoas, hoje tem mais de 30, que se dividem nas ações, né? E aí são várias ações que são promovidas ali. E por que eu estou dizendo isso? É para de novo dizer, aquela igreja é perfeita? Não, não é. Mas é para dizer, irmãos, que quando nós entendemos o nosso papel, Deus nos abençoa de maneira grandiosa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Alberto. O pastor Carlinhos foi meu pastor também, é quem me casou. E ele é o secretário de missões do nosso presbitério, era colega de Comex, então a gente teve uma convivência muito grande. Eu trabalhei com a Aline, esposa dele, durante, muitos anos no Banco do Brasil, como colegas de trabalho mesmo.
E o pastor Carlinhos foi instrumento de Deus para trazer essa visão para a igreja. Quando no encontro de casais ele pregou nesse texto, falando basicamente o que eu trouxe para os irmãos aqui, acerca do nosso chamado e da nossa responsabilidade para com a missão não apenas aqui, mas a partir daqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero pedir que os irmãos coloquem seus corações diante do Senhor. De que maneira nós podemos contribuir com a evangelização da nossa cidade? O Vodeli, ele encontrou um parceiro nos folhetos. Tem muita gente que não acredita, eu acredito. Vamos fazer, nós dois então? Tá, a gente tem autorização do conselho para agir em nome da igreja? Ok, procure saber de que maneira você pode contribuir. Quem sabe abrir um PG na sua casa. Quem sabe deixar de ser um frequentador do PG, do lugar tal, e falar assim, pastor, vou abrir um na minha casa aqui, vou chamar meu vizinho, vamos começar com 2 ou com 3. E é a partir desses 2 e 3 que nós vamos criando mais uma célula que vai se reproduzindo. Irmãos, as estratégias são muitas. O que falta muitas vezes é disposição no nosso coração para cumprirmos o papel para o qual nós fomos chamados. E eu quero convidar os irmãos para que hoje nós não apenas pensemos nisso, mas peçamos a Deus que use a nossa vida como uma igreja de fato missional, que tem a sua vocação e a sua identidade definida pela palavra de Deus, que nos diz que nós somos testemunhas de Jesus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Curva a sua cabeça, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu me lembro que o Azaf, ele evangelizou um coleguinha de trabalho dele, um coleguinha de escola dele, fazendo o óbvio, dando uma Bíblia para ele. E esse coleguinha está firme, o Vodeli conheceu ele também, na rua. Ele está firme lá na igreja, porque ele deu uma Bíblia, Eu não sei o que você pode fazer, sim, eu sei de algumas coisas que a gente pode fazer, mas eu penso que o principal, e aí isso envolve a Donatella, o Azaf, dos menores ao mais experiente de nós, a abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus pode fazer por meio da nossa vida. Quem sabe de hoje nasça mais um PG. Eu estou querendo muito isso, irmãos. Quem sabe dessa nossa reflexão nessa manhã, nós possamos plantar mais um núcleo de adoração, de reflexão da palavra de Deus na nossa cidade. Mas não apenas um lugar que se reúne crentes, mas um lugar onde nós temos a oportunidade de convidar os nossos amigos, os nossos vizinhos, pessoas para partilharem da fé que nós professamos. Eu quero convidar você para falarmos com Deus. Deus, querido Pai, coloco diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração, como quem reconhece, ó Deus, o quão necessitados do Senhor nós somos. Ó Deus, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós falamos daquilo que não estamos dispostos a fazer. Muitas vezes falamos de missão como sendo responsabilidade de tantas outras pessoas, menos como sendo a nossa responsabilidade. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, pela nossa omissão. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes, em vários momentos da nossa vida, nos tornamos meros espectadores daquilo que o Senhor tem feito por meio da sua igreja, quando deveríamos ser instrumentos pelos quais o Senhor age. Ó Deus, nos ajude a não apenas reconhecer as nossas falhas, debilidades e limitações, mas também, ó Deus, dá a cada um de nós o desejo sincero de servir ao Senhor com aquilo que o Senhor deu a cada um de nós. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor dotou a cada um de nós de dons espirituais, que o Senhor, ó Deus, colocou em cada um de nós, ó Deus, ferramentas para serem usadas para a glória do Seu nome. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga despertamento à Tua igreja, que o Senhor, ó Deus, nos faça e permita que continuemos sendo, Deus, uma igreja missional, uma igreja, Deus, que entende a centralidade das Escrituras na nossa obra missionária, uma igreja, Deus, que se movimenta, mas não por mero ativismo religioso, mas como alguém que deseja de fato influenciar biblicamente, ó Deus, o lugar onde está inserido. Ó Deus, permita que possamos estender a nossa influência, Deus, para além das nossas 4 paredes, para além, ó Deus, da nossa região. Nos permita, Deus, nos tornarmos relevantes, ó Deus, pela proclamação da Sua palavra.
Ó Deus, e que em tudo isso o teu nome seja glorificado, o Senhor Jesus seja conhecido e que pessoas sejam alcançadas por essa mensagem que saiu de Jerusalém e que chegou até cada um de nós do outro lado do mundo, pela fidelidade daquelas primeiras testemunhas. Faz de nós, ó Deus, verdadeiras testemunhas do Senhor, que não apenas estão dispostas a proclamar o Evangelho quando isso nos é favorável, mas dá-nos, ó Deus, disposição para fazermos isso, até mesmo quando isso envolver sofrimento de alguma natureza. Que o Senhor nos ajude e nos mova em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu sei, hoje eu extrapolei. Podem ficar bravos. Eu vou falar. Muito bem, eu tenho ainda alguns avisos e eu espero que você esteja atento a eles. Eu quero primeiro agradecer as pessoas que estiveram conosco. O Paulo não está aqui, mas está na live. Muito bem. A mamãe que está na live, o Paulo, a Luciana, a Andréa, a Cibele, a Esther, a Adriana, a Maria do Rosário, a Nicinha, a Edileide. Deus abençoe a vida de vocês que deixaram um comentário na nossa transmissão e a todos vocês que estarão conosco em algum momento. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa semana nós temos, veja bem, essa semana nós temos ações diaconais, visita ao Lar Evangélico na terça-feira, dia 3, nós vamos sair às 14 horas, lá às 14 horas, 1h30, mas você precisa confirmar, sobretudo porque nessa vez eu vou estar com o carro mais cheio, né? Eu recebi da Esther uma sugestão e nós vamos viabilizar isso. Então, hoje eu vou estar com o carro mais cheio essa semana, então você precisa confirmar. Se precisar, irmãos, eu pago o Uber, mas se você quiser ir, é só dar o nome para a diaconia ou para mim, que eu arrumo um jeito disso aí. Eu dou mais de uma viagem, mas eu quero dar a oportunidade para que estejamos ali no Lar Evangélico. A Esther me disse que tem um teclado lá, e que ela viu ou ouviu de alguém que tinha alguém que estava tocando para os idosos lá, e ela pensou, e se o Asaf tocasse algum hino para nós, para os velhinhos? Ele não sabe disso ainda, mas eu já combinei com a Fernanda. Então nós vamos ensaiar, e nessa semana nós contaremos com o missionário Asaf, tocando teclado lá no Lar Evangélico. Essa ideia não foi minha não, foi da Esther. Aí, pronto. É isso, um toca uma coisa, outro toca outra, não sei se os dois vão tocar junto, mas é isso, é de mamana caducando, né? Do Asaf a eu, assim, dos mais novos, mas... Então veja, existem possibilidades de nós agirmos, então fica aqui o convite para você, também do encontro de casais, irmãos, todo segundo domingo do mês, nós teremos uma cantina aqui na igreja, visando a arrecadação de recursos para o Ministério de Casais, para suprir as necessidades, todas as necessidades que eventualmente nós tivermos. Agora, a mais imediata vai ser o encontro que nós teremos. Então, todo segundo domingo do mês, venha, com fome e com dinheiro, para você consumir o que a gente vai ter aqui. Então, domingo que vem, depois do culto, nós teremos uma cantina e nós teremos aqui um menu especial para você, de maneira rápida será servido, então, por isso nós não teremos o bolo. Hoje vai ter, semana que vem não, para que você esteja com fome e com dinheiro para poder comprar ali o lanche, para que o Ministério de Casais consiga, então, desenvolver as suas ações, tá bom? Então, todo segundo domingo do mês nós teremos a nossa cantina. Então, você que não fez a sua inscrição para o encontro de casais, faça, as vagas estão já caminhando da metade para o final, então não deixe de fazer a sua inscrição. Irmãos, eu preciso ainda dar um último aviso, que é com relação à nossa escola bíblica dominical. Eu tinha dito para o conselho, e depois eu disse isso para a igreja, que era comum para a igreja a sala de escola dominical ser dividida, né, entre sala de mulheres e sala de homens, e eu pedi ao conselho a oportunidade para que a gente pudesse reunir homens e mulheres na escola dominical, para que a gente tivesse, né, esse tempo de se conhecer, e eu queria trabalhar, ainda não terminei, mas eu queria trabalhar essa temática dinâmica da doutrina da igreja com toda a igreja aqui. Fato é que eu pedi 60 dias, e esse prazo se encerra hoje, né? Então eu preciso que os irmãos nos dê
feedback acerca de como nós procederemos. Ou se nós retornamos a como nós vivíamos antes, né? Antes da minha chegada, separando homens e mulheres e cada um tendo a sua aula, ou nós mantemos a dinâmica que nós estamos tendo nesse ano, com homens e mulheres juntos aqui numa classe só de adultos e jovens, tá bom? Então, sim, eu preciso que os irmãos me deem esse feedback para que eu consiga, então, junto com o conselho, definir. Então, irmãos, Oi, Marlene? Isso aqui está parecendo aquelas assembleias congregacional, cada um acha uma coisa, né? Peraí. Irmãos, eu não quero expor ninguém, porque pode ser que alguém fale assim, pastor, eu vou dizer que eu quero que separe na frente de todo mundo. Então, assim, me dê o feedback, então. E aí eu retorno para os irmãos, eu não quero expor, não. A não ser que todo mundo queira. Não, estou aqui, nós queremos que continue assim, a gente vai continuar. Mas pode ser que alguém, eventualmente, deseje voltar e se sinta constrangido. Pode falar. Irmãos, quem aqui que deseja que continue? Eu não queria expor, mas os irmãos querem ser exposto. Então, irmãos, a partir de agora vocês vão ter que me engolir, igual Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Então, até que eu me torne chato a ponto de rever essa decisão, nós nos manteremos juntos aqui na escola dominical. Atenção, isso não exclui a possibilidade de promovermos ações específicas para as mulheres. E aí, então, muito bom de tocar nesse assunto de maneira pública. Você que sente falta do trabalho com mulheres, você que sente falta daquela conversa específica com mulheres, se propõe a ser resposta da oração do pastor. Então, eu digo, pastor, eu quero liderar isso aí, então. Eu quero contribuir, de que maneira nós podemos ajudar, então. Né? Então, assim, eu quero, né, que isso aconteça. Mas eu preciso que vocês também queiram e que a gente possa se ajudar nesse sentido. Então, se você sentiu no coração uma coceirinha, eu acho que é nisso aí que eu vou ajudar o pastor. Então me procure e falei, pastor, eu quero ajudar nisso aí, eu vou mobilizar a mulherada da igreja, vocês vão ter em mim um parceiro aqui, um incentivador, um participador. Isso é bem complicado, né? Trabalho de mulheres eu estar junto, mas eu vou estar aqui, nem que seja tirando foto. Né? Mas eu preciso que vocês, né, nos ajudem nisso, tá bom? Então é isso, a nossa escola dominical continua do jeito que está, então até o capítulo 16 de Atos já está preparado. Então, se eu não morrer antes até lá, se nada mudar, a gente vai caminhar até o capítulo 16, que é até onde eu tinha pensado para refletirmos a respeito da doutrina da igreja. Depois eu quero tratar uma outra questão com os irmãos, e pode ser que a gente interrompa o livro de Atos, porque ele já cumpriu o seu papel que eu tinha idealizado lá. Se não, os irmãos falem e depois a gente revê essa decisão. Mas, então ficamos assim, lembrando que hoje nós temos ceia, então não deixe de vir, será um momento especial para nós celebrarmos o sacramento do Senhor. É isso então, irmãos, vamos orar, vamos encerrar a nossa escola dominical de hoje. Os irmãos estão vendo que hoje eu estou mais alegrinho, porque será? A Fernanda está vindo de viagem, já deve estar no meio do caminho, então à noite, se Deus me permitir, eu vou estar completo. Então, vivo. O meu acordo com ela era mantê-los vivos. Eu me dei uma facada, tudo bem, mas os meninos estão bem. Então eu quero pedir, né, que os irmãos, na hora do seu almoço, aí lembre de orar pela Fernanda, ela está vindo de ônibus. Pois é. Há quem seja ainda mais bobo, né? Não dá não, me deram um coco aí, sabe? Eu tentei descascar. Vamos ficar em pé? Vamos orar, irmãos? Que Deus nos abençoe. Lembrando que nós oramos semana passada pelo aniversário do Lucas, né? Mas o aniversário do Lucas foi entre ontem e hoje. Então, Lucas, Deus te abençoe, um abraço para você. Dia 29 de fevereiro é uma data meio estranha, né? De 4 em 4 anos só.
Então, esse ano ele não faria aniversário, mas faz hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu, meu irmão? Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por esse tempo que estivemos juntos. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de poder ouvir a sua voz, de poder, ó Deus, falar do teu amor, ó Deus, de sermos, ó Deus, edificados por sua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos resposta para as nossas orações. Faz de nós, ó Deus, cada dia uma igreja missional, comprometida, Deus, com a palavra do Senhor e com a expansão do teu reino. E que possamos assim, ó Deus, no cumprimento da nossa missão, fazendo discípulos, vivermos para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, até a noite.